Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e a gente vai falar quais são as prioridades para Deus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 1 Samuel 16:7 diz: Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Aqui nessa situação, é Deus falando para Samuel que aquele não era o filho de Jessé que ele estava escolhendo para ser o rei. E daí ele está falando que ele, na verdade, não olha para as aparências, ele olha para o coração. E nós, homens, naturalmente tendemos a olhar para as aparências e não para o coração. Se tem um assunto que eu tenho visto as pessoas falando muito no meio cristão hoje em dia, é sobre a aparência do cristão. E muito na contramão do que as pessoas têm falado, eu vou dizer que eu sou bem contra esse tipo de atitude. Quando se fala de aparência, tem se falado muito sobre como se deve vestir. E assim, não que isso não tenha importância nenhuma, mas o que você veste tem muito pouca importância para Deus. Quando a gente procura na Bíblia o que ela fala sobre como se vestir, a gente encontra muito pouca coisa. Eu vou te ser mais específica, a gente vê um versículo falando disso, e assim, a Bíblia, ela é da seguinte maneira: quando ela fala muitas vezes sobre um determinado assunto, sobre uma determinada coisa, é porque aquilo é importante para Deus. Quando ela fala muito pouco ou quase nada sobre aquele assunto, é porque aquilo não é importante para Deus. Então o que a gente vê na Bíblia, está lá em 1 Pedro 3,3, diz o seguinte: não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. E muita gente tem falado sobre esse versículo, né? De então que as pessoas têm que se vestir com modéstia, sendo que nem sequer tem se feito a interpretação certa do que seria isso. Naquela época, na época de Jesus, as prostitutas, elas se vestiam de uma maneira mais sofisticada. Então era o cabelo mais sofisticado, elas usavam joias, mesmo as roupas mais sofisticadas. Esse era o diferencial de uma prostituta. Mesmo a alta sociedade também fazia isso, mas as prostitutas faziam isso, elas se vestiam dessa maneira. Não existia a falta de pudor como é hoje. Hoje, uma prostituta, ela se veste com falta de pudor, ou seja, ela vai se vestir com pouca roupa. Naquela época, isso não acontecia. Não existia essa de vou usar uma blusa curtinha, as pernas aparecendo. Isso acho que era até proibido por lei, eu não sei, mas era uma coisa que não se fazia em hipótese alguma, mesmo que você fosse uma prostituta. E a interpretação aqui é a seguinte: é que as mulheres deviam procurar se vestir de uma maneira que não fosse parecida com a das prostitutas. Mas isso, é só isso. Então, outra coisa que ele comenta é que elas deviam se vestir com cósmio, porque eu imagino que a preocupação também aqui dele é que tinha gente que estava tão sentando a mão, como dizem, né? E se vestindo com tanta simplicidade que a pessoa acabava indo para o outro lado e parecendo uma pessoa totalmente mulambenta, totalmente desleixada. Então, o cósmio, né, que seria, essa é a palavra grega, e daí depende da interpretação bíblica que você tem, né, da tradução bíblica que você tem, vão ser palavras diferentes, mas o cósmio é vestir com organização. Então, era esse o ponto. E eu achei importante falar sobre esse assunto porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas ficam tão ligadas em se vestir dessa ou daquela maneira, com a saia assim, com não sei o quê, só vestido, só isso, só aquilo, que no fim elas acabam esquecendo de coisas importantíssimas como a intenção do coração. Para Deus, a coisa mais importante, como a gente pôde ver nesse texto aqui, quando ele está falando então do irmão de Davi, a coisa mais importante para Deus é o que está no coração e não a sua aparência. Então, toma muito cuidado se você está muito preocupada em se vestir da maneira que a turminha da tua igreja se veste e muito pouco preocupada com o seu coração. Toma muito cuidado com isso, porque
isso são roubos muitas vezes. Contanto que você se vista de uma maneira minimamente púdica, de uma maneira que você não vá chamar mais atenção dos homens, né, ou das pessoas por causa da sua roupa, já tá bom. Você não precisa se vestir de uma maneira que você parece um ET. Até porque eu tenho uma outra preocupação com isso. Quando existe uma maneira muito típica e só vestido, só daquele comprimento, e só a pessoa fica tão preocupada com isso, e muitas vezes as pessoas dentro da igreja ficam com uma aparência exclusiva de quem está naquela igreja ou de pessoas da igreja, é cara de crente. Isso é muito negativo porque na hora de você cumprir com a grande comissão é a obrigação que todo cristão tem de pregar a palavra. Isso dificulta muito, porque Paulo, por exemplo, quando ele chegava nos lugares, a primeira coisa que ele fazia era tentar se adaptar ao máximo à cultura daquele lugar, para ficar o mais parecido. Ele fazia de tudo para se parecer ao máximo, ele só não pecava. De resto, ele fazia de tudo porque ele sabia da importância de ele parecer com aquelas pessoas, para as pessoas poderem se identificar com ele e ouvi-lo. Quando você é muito completamente diferente, parece um ET perante a sociedade, você fica tão diferente que as pessoas não querem nem te ouvir, porque elas olham e não se identificam com você. Então eu não estou falando que as pessoas devem se vestir de uma maneira completamente despudorada, não. Você sempre deve estar um pouco mais púdica do que seria o comum para aquela sociedade na qual você vive. Mas isso não deve ser uma preocupação na sua vida, isso não deve estar no topo das prioridades, porque isso não é uma prioridade para Deus. A maior prioridade para Deus é que você tenha um coração voltado a Ele para fazer pelo outro, para ser uma pessoa que abençoa outras pessoas e, acima de tudo, para fazer a vontade dEle. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!